Bom, as eleições se passaram, pelo menos nas principais capitais, e eu vou fazer um vídeo sobre um levantamento, né, que eu fiz aqui, eu analisei, do que aconteceu, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que foram definidos os prefeitos, né? No caso, no Rio de Janeiro foi no primeiro turno, e em São Paulo vamos ter um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, do PSOL. E no Rio de Janeiro não tivemos muitas surpresas, né? As pesquisas acertaram. O Eduardo Paes, mais uma vez, foi eleito no primeiro turno, e parece que a população gosta da sacanagem. Ouvir um rouba mais faz é de doer. E isso eu ouvi ao longo da campanha. É sempre o mesmo assunto. Vem terminar o BRT, rouba mais faz, ele tá fazendo. Bom, vale ressaltar aqui, né? Se vocês esqueceram, o episódio dele com o atual, né? Hoje em dia, atual presidente Lula, falando mal de Maricá. Eu vou deixar o áudio aqui passando e vocês ouçam aí com atenção. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses sítiozinho vagabundo, porque eu sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. Pariu. É um cafona, o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu tô vendo nesse processo todo. É isso aí que vocês ouviram, né? E depois desse áudio, ele foi, né, na imprensa se retratar e disse que era apenas uma brincadeira. E o povo já esqueceu, né? Fazer o quê? Já esqueceu tanto que ele ganhou um título de cidadão de Maricá. Vê se pode. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, né? Tá aparecendo aí a manchete da notícia. Ele ganhou simplesmente o título de cidadão de Maricá, depois de falar absurdos, falar que pobre, isso e aquilo, que é a população que vota nele, né? Querendo ou não, na linguagem bem básica, o pobre gosta de ver obra. E é isso que ele faz em ano de eleição, muita obra. Sempre quando eu passo nas ruas durante o período eleitoral, e esse ano especificamente tinha muita obra, calçada. O povo gosta de ver, é o que vai eleger ele. Continuando sobre as eleições no Rio, ele elegeu um monte de vereadores do PSD, que é o partido dele, né? E outros partidos de centrão. Ou seja, ele tem muito apoio na Câmara. Ele só não muda o Rio de Janeiro se ele não quiser. Aí eu te pergunto, será que ele vai querer mudar? Fica aí meu questionamento. Cara, eu queria deixar um recado, né? Além disso, a todos que me ouvem aqui. É a primeira vez que eu venho falar de política nacional abertamente aqui na Castor TV. É um absurdo o seu candidato, no dia da eleição, mandar a gente distribuir papelzinho santinho com seu rosto e o número dele na porta da escola. Irmão, acorda. Os caras vêm com o discurso de melhorar o Rio de Janeiro, cuidar do povo, e no dia da eleição suja a porra toda. E não vem falar que o povo é mal educado. Sim, o povo é mal educado. O povo não tem um pingo de interesse em tirar uma hora do seu dia pra se inteirar, pra poder entender quem são os vereadores que estão concorrendo, o prefeito, quais são a proposta. Cara, tirar uma hora do seu dia pra poder votar em realmente quem faz sentido, né? Se você, pô, é da causa animal, procurar um vereador que vai ajudar, né, os animais. Se você preza pela saúde, tem candidatos que vieram com a proposta de melhorar a saúde, a segurança. Porra, cara, é o básico, cara. Você tá elegendo. Aí você tem direito de reclamar de quê? Se você não se preocupa em quem você vai eleger, em quem vai, entre aspas, cuidar da população, em vai estar lá representando você, e você ainda tem coragem de vir reclamar ainda. Pô, irmão, uma coisa é você sair com a cabeça feita, olha só, ninguém presta, eu vou anular o meu voto. Aí beleza, aí eu entendo, você tem um motivo. Agora você não sabe quem é, você chega na porta da escola, irmão, e você não sabe em quem votar, você não sabe nem pra que a eleição. Cara, e vocês acham que isso não é difícil de acontecer? É o que mais tem, irmão. É o que mais tem. Mas sabe por quê? Sabe por que você não tem tempo pra você votar? É porque você trabalha em uma escala 6x1 e fica levantando bandeira de político que tá cagando pra você. Por isso que você não tem tempo, né? No Rio de Janeiro foi eleito um vereador que eu acompanhei ele antes, né? Apesar de não ser de esquerda e de não concordar. Tem um vereador chamado Rick alguma coisa, do PSOL, que ele foi eleito, né? E ele tem essa pauta aí da escala 6x1, de terminar com a escala 6x1, que é até uma pauta legítima, eu concordo, né? Eu fiz um levantamento dos 5 países mais desenvolvidos aqui do mundo e lá não tem escala 6x1. Olha que controvérsia, né? E ele foi eleito, né? Eu espero que ele consiga colocar isso pra frente, apesar, novamente, vou reiterar aqui, eu não concordo com o PSOL, não sou de esquerda, mas eu acho uma pauta válida, né? E vamos ver, boa sorte aí pra ele, e ele consiga fazer um mandato aí que honre os votos dele, que ele realmente tem claro, né? A pauta dele é acabar ou melhorar essa escala 6x1, dar um jeito, porque não dá, não dá. Você não tem tempo pra nada.
Mas vamos continuar aqui, né? Eu vi com meus próprios olhos, e não é a primeira vez, né? Eu já voto já tem tempo, desde 2016, né? Foi minha primeira eleição. Pessoa chega na fila e olha pro outro, né? Encontra um amigo antigo e tal. Pô, fala um número aí. Fala um vereador aí pra votar. Não sei o que, fulano de tal. Pô, pega aqui, pega aqui. Cara, isso acontece muito, pô. As pessoas não têm interesse, elas não pesquisam. Você vota em um político que some durante 3 anos e no ano da eleição ele começa a fazer eventinho na sua área. Festa do Dia das Crianças, festa junina, festa disso, festa daquilo, aí ajuda a igreja. Aí o cara, né? Aí o cara vira um bandista, evangélico, católico, espírita, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é ano de eleição, irmão. No ano de eleição ele vai patrocinar aquele clube de várzea que tem na praça aí perto da tua casa, que os caras jogam, né? Fazem um time contra e tal, aí pô, tão sem uniforme, ele vai fazer o uniforme desse time. Ele vai comprar rede, ele vai comprar bola, entendeu? Ele vai pagar o churrasco, ele vai fazer uma reuniãozinha. É isso que vai acontecer, porque você vota em safado, porra. Você sempre vota em safado. Isso é uma crítica geral, né? É porque eu moro em uma região que tem pelo menos, no mínimo, uns 8 vereadores que fazem esse desserviço. Vamos pular para São Paulo, que é onde foi o centro das atenções durante essa campanha da prefeitura. E vereador nem tanto, mas da prefeitura em si foi o centro das atenções. Por que foi o centro das atenções? Porque provavelmente, caso Pablo Marçal ganhasse, ele sairia para presidente, né? Ele viria para presidente nas próximas eleições. Não sei se talvez em 2026, mas na próxima, com certeza ele viria para presidente, né? Que era o que ele já disse que, né, em entrevistas e podcasts, que ele tinha vontade, né? De cuidar do povo. Um cara multimilionário que tem vontade de cuidar do povo. É meio estranho, né? Mas, no caso do Ricardo Nunes, eu já tenho minhas dúvidas. Não sei se ele viria para presidente em si. Até porque, se analisarmos de forma macro, mais que o Bolsonaro, quem saiu ganhando muito dessas eleições foi um cara chamado Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo. Ele desde o início apoiou o Ricardo Nunes e eles foram até votados juntos, né? Tem foto deles votando juntos aí, não sei se vou conseguir achar e colocar no vídeo. Ele não voltou atrás em nenhum momento, ele saiu muito forte dessa disputa. Então, caso ele venha pra presidente, ele vem forte, né? Porque é um cara que, apesar do Bolsonaro se omitir muito, falar que apoia o Ricardo Nunes, ele não fez uma campanha pro Ricardo Nunes. Ele apenas só comentou, não, meu voto aqui em São Paulo, tal. O Tarcísio não, desde o início se mostrou firme e saiu ganhando, né? O atual governador de São Paulo saiu ganhando sim dessas eleições. O Bolsonaro, por sua vez, né, como eu disse, apoiou o Nunes, mas no dia da eleição disse que se tivesse que apoiar o Marçal no segundo turno, no eventual segundo turno, ele apoiaria. Ou seja, o famoso arrecão, né? No geral, o Centrão saiu ganhando muito. O PT perdeu muita força, o bolsonarismo também. Apesar do Carlos Bolsonaro ter sido o vereador mais votado da história do Rio de Janeiro, e o Jair Renan, que também é seu filho, se eleger também. No geral, o bolsonarismo perdeu força, né? Não tanto quanto o PT. O PT quase não tem prefeitura. O bolsonarismo ainda tem, né? O PL, vamos dizer assim. Porque o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, pretendia fazer 1000 prefeituras. E fez metade, mas ainda assim é muito mais forte que o PT. Mas o que vemos, né, numa análise macro, se a gente pegar o mapa do Brasil, das cidades que já tiveram os prefeitos e estão pro segundo turno, nós vemos que o Centrão saiu ganhando. O Centrão, isso é indiscutível, voltou, né, o poder pro Centrão. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o Centrão é o Centrão, irmão. É o que tiver um interesse ali e os caras vão pescando, né? Você pode pesquisar os partidos de Centrão no Wikipedia, que seja, tem uma parte lá que fala sobre a ideologia. Aí vai estar lá, Centrão pega tudo, entre aspas. Ou seja, se você é de esquerda, de direita, e ainda mais esses vereadores que eu citei lá em cima, que fazem festa em época de eleição e eventinho de festa junina, são esses caras que geralmente são do Centrão. O cara que não vota por nada, ele faz meia coisa ali e já pô. Tá tirando dinheiro dele e foi uma eleição muito crucial, que provavelmente muita gente aprendeu com o Pablo Marçal, você gostando ou não, ele fez uma campanha de internet, de cortes, né? Muito forte, desde o ano passado já se via muitos vídeos dele de palestras na internet, ele falando alguns absurdos, né? Ele falou sobre o Ayrton Senna, ele tem o escândalo lá que ele tentou fazer uma cadeirante andar, e escalou um monte com uma galera lá que não deu muito certo. Foi uma eleição marcada na internet. Então, assim, acho que daqui pra frente, algumas pessoas vão lembrar que o Bolsonaro também fez isso em 2018, né? A campanha de internet e tal, o filho dele ressaltava isso. Só que agora temos um novo método, né? Que é você, em campanhas, dar uma mitada, dar uma resposta dura aos jornalistas, né, um fora, e jogar isso nas redes, né, aquele recorte
de uma entrevista no Total. Querendo ou não, é uma estratégia que, cara, você pode achar o que quiser do Pablo Marçal. Pessoalmente, eu não gosto muito do Pablo Marçal. Eu não gosto do Pablo Marçal. Mas nisso ele é muito bom. No digital, o cara, ele é fera. Entendeu? Apesar de ele usar e abusar das 48 leis do poder, é um cara que sabe muito. Cara, eu me arrisco a dizer que ele sabe todas. As 48 leis do poder, ele tem gravado na mente dele. Mas ele faz muito bem isso. Esse papel de marqueteiro, né? Ele, querendo ou não, ele é um empresário, já vem do marketing digital. Há controvérsias, né? Do lance do banco lá, que ele se envolveu em polêmica do banco, ficou um tempo fora, voltou. Enfim, no digital, o cara, ele sabe muito. Eu acredito que os políticos vão utilizar dessa estratégia nas próximas eleições. Foi uma estratégia marcada muito por isso, né? E ele perdeu as eleições na sexta-feira. A eleição foi no domingo, na sexta-feira ele solta uma nota do Guilherme Boulos falando que o Guilherme Boulos é usuário disso, é dependente químico e tal, sendo que o médico já faleceu, a assinatura não era. Ou seja, ele perdeu, ele foi imoral ao ponto. Ele já tinha falado besteiras, né, do pai da Tabata Amaral, falando que a responsável pela morte do pai foi a Tabata Amaral. Enfim, coisas imorais durante uma eleição, apesar de todos os políticos, na grande maioria, serem imorais, né, e fazem tudo por poder, ele passou dos limites. E a população ainda assim, por mais que ele tenha, acho que foi mais de 1 milhão de votos, se você parar pra pensar, a população falou assim, não, pô, pelo amor de Deus, né, aí já é demais. Então ele perdeu a eleição na sexta-feira, foi o checkmate. Eu acredito que ele tinha o potencial de ganhar as eleições, se você parar pra analisar. Se ele não fizesse tanta loucura, ele ganhava as eleições. Mas acho que ele apelou no último minuto, aos 45 do segundo tempo, ele dormiu no ponto e perdeu as eleições. E já mais pro final do vídeo, cara, parem de falar que o sistema venceu. O sistema é isso, o sistema é aquilo. O sistema é forte. Mas o sistema só é forte porque nós permitimos isso. Nós votamos em vereadores que dão cestinha básica, que dão R$100, 50, pra você ir lá e apertar o número dele. E achar que ele vai resolver o problema da tua cidade, do teu bairro, né? Dos assaltos que você anda sofrendo. Você não consegue mais voltar do barzinho que fica a 2 ruas da tua casa andando de madrugada. Porque tem assalto, irmão. Tu tem que voltar de Uber. E tu acha normal? Tu acha normal colocarem grades nas suas ruas? A tua rua, que era bem frequentada, agora tem grades pra poder te dar uma falsa sensação de segurança. E você acha normal isso? Você vai continuar votando nesse vereador? Então continua. Eu sei que vai continuar, porque daqui a 2 anos tem eleição de deputado estadual, deputado federal, tem de senador, se eu não me engano, governador e presidente. Eu sei que você vai votar nesses carinhas que te dão migalha e você gosta e você vota nele, fica levantando bandeirinha e colocando fotinha com ele. Para de ser otário, porra. Eu tenho alguns recados aqui pra fechar, né? Então, 3 recados. O primeiro, não ponha fogo por políticos, né? Por mais que eu sei que vocês que estão me escutando vão colocar a mão por político, sim. Coloque a mão por ideias. As ideias não vão lhe trair. A segunda frase que eu trago aqui é do Martin Luther King, né? Se vocês não conhecem, pesquisem aí também. Vocês não conhecem nada. Para criar inimigos não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. Entendeu? Analisa essa frase aí, guarda pra você. E por fim, se você chegou até aqui, se inscreva no canal. O canal que não se vende. Deixe seu like e comenta aqui se doeu ouvir verdades ou não. Até a próxima. Você tá na Castor TV. E meu nome? Um dia você saberá. Você está na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.